a história de um menino livre que foi escravizado. Morava no povoamento lá do Divino Espírito Santo, atual distrito de Rialto. Ele e seu pai, ele apenas com 10 anos de idade, acompanhou seu pai até uma venda, né? Até um mercado da época, um armazém. E após fazer a compra nesse armazém, o pai viu que não tinha levado dinheiro suficiente para pagar a conta. Com isso, deixou o filho dele lá para trabalhar no armazém até que essa dívida fosse paga. Mas o menino ficou por 40 anos lutando pela liberdade. O proprietário do armazém, no outro dia que o menino estava lá, levou ele para trabalhar na fazenda e registrou ele como escravo. São registros de nascimento. 1871, é isso? Aquilo ali é a lei, está aqui, 1873. 73. Registros de nascimento de filhos de escravos. Rapaz, olha o selo aqui, olha. 200 contos de réis. Isso aqui já são recibos de pagamento da carta de alforria. Tudo baixo. Isso aqui que está a listagem dos escravos. Quantos escravizados estão listados aqui, Onix? 600 e pouco. 600. São 3 fazendas. Então aqui tem registro de 600 e poucos escravizados. 1862. Mas... após a morte. E hoje nós iremos conhecer um local de 1764, a primeira edificação da cidade de Barra Mansa. Também. Vem cá para você ver a imagem do barão. Aqui, ó. O chão que eu estou pisando hoje, no passado, foi chamado de Sertão de Resende. Hoje a gente vê aqui muitos prédios, casas, lojas, muito movimento, mas no início do século XIX, esse lugar aqui era mata, era um vale praticamente com povos originários, mas fora os povos originários, poucos tropeiros que passavam aqui por esse lugar. E um homem vem para cá e, para cumprir uma promessa, ele constrói uma capela e, a partir dessa capela, a história da cidade começa. Hoje eu convido você a fazer um passeio histórico comigo em uma das cidades mais importantes do Vale do Paraíba. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu comentário e a sua curtida. Se você sabe a cidade que eu estou, e eu vou deixar um spoiler para você aqui, olha, para você já descobrir. Escreva aqui nos comentários e embarque comigo nessa história que começa agora. Sempre a gente está falando de imóveis do século XIX. E hoje nós iremos conhecer um local de 1764. A primeira edificação da cidade de Barra Mansa, no interior do estado do Rio de Janeiro. É por aqui, nessas terras, que tem o início da cidade, da vila, na verdade, depois da cidade. E a gente vai conhecer um pouco sobre essa história no vídeo de hoje. É a primeira casa construída em Barra Mansa, datada de 1764. Você vê que a arquitetura dela é uma arquitetura que remete aos engenhos ainda de cana. Ela é anterior à produção cafeeira aqui da região. A casa hoje está preservada, mas
ela é ainda muito modificada do que era originalmente, né? Muito menor. Ela era em forma de L e era talvez o dobro desse tamanho. Está aqui localizada onde passa a estrada a ferrovia, né? Passa Sim. em frente à casa. Anteriormente era a estrada de ferro Dom Pedro II. Passava de frente à casa aí. E a estrada à frente também que levava ao distrito de Volta Redonda, né? Agora, essa questão do Barão de Airuoca aqui em Barra Mansa, ele foi a figura central, né? Foi. Ele foi um dos primeiros que chegaram aqui, então ele contribuiu, ele é considerado o fundador da cidade, não só por ter lutado pela emancipação, que Barra Mansa pertencia a Resende na época, mas também por ter doado grande parte do terreno que se construiu a cidade, era terras dele, que era daqui da Fazenda da Posse. Ele era proprietário da Fazenda Dono Bom, do outro lado do rio, do lado esquerdo do Rio Paraíba, que ele também deixou, que doou para a cidade, e a esposa dele herdou por parte de pai a Fazenda da Posse. Então ele foi proprietário dos dois lados do terreno, dos dois lados do Rio Paraíba. A Fazenda da Posse, ela ia até o centro? Ia até o Rio Bananal e até São João Marcos. São João Marcos? Mas até o Rio Piraí. É o Rio Piraí. A Sesmaria original era do Rio Piraí ao Rio Bananal. Então todo o centro da cidade, sentido a Rio Claro também, pertencia a essa primeira Sesmaria. Então todo o centro da cidade praticamente foi construído em terra da Fazenda da Posse, no território da Fazenda da Posse. Exceto a Fazenda da Posse, tem outro imóvel que remeta? Não. Porque quando a gente fala do Vale, a gente fala muito de século XIX, e a gente está olhando para uma fazenda, uma sede que é do século XVIII. São poucos exemplares. Outros imóveis do século XVIII aqui, nós não temos, não. Em Barra Mansa, não. Na região, na verdade, quase são poucos, muito poucos do século XVIII, é muito pouco. Esse é do XIX. Só esse aqui. Rapaz, chama atenção esse trabalho, né, que é feito, olha. Muito bonito. Elas são do século? São. Aqui é uma sopeira. Pode tirar se quiser. Bonito, hein? Mas não tem ligação com a fazenda, não? Não. Isso aqui foi doado depois. Aqui você está falando também dos documentos, de liberdade, né? Carta. Isso aqui são a relação dos escravos de uma fazenda. Era assim que era anotado e entregue na coletoria da cidade. Todas as fazendas, ela trazia essa relação? Na época do censo, sim. Porque todo escravo tinha que ser registrado. Censo, né? Escravo era registrado na coletoria da cidade. Aqui traz 183, né? 183. E vem algumas escravizados pertencentes. Esse livro aqui não tem data ainda, né? Está na revisão. Mas eu comentei com o Nick isso aqui, foi com relação à riqueza dos detalhes do livro que ele está preparando. Olha, no tempo da escravidão. Conta aqui vários relatos da região do Vale. Ele está revisado, né? Está fazendo revisão do livro, mas traz aqui informações importantíssimas da região, números. Você falou um dado importante que era de alfabetizados, né? Sim. Você viu aqui o número de 14 mil, apenas 2? Entre todos os escravos que havia em Barra Mansa, apenas 2 eram alfabetizados. Os processos judiciais aqui, que a gente encontrou aqui sobre os casos que aconteceram na cidade. E esse é um deles, né, o Jesuíno. A história de um menino livre que foi escravizado. Morava no povoamento lá do Divino Espírito Santo, atual distrito de Rialto. Ele e seu pai, ele apenas com 10 anos de idade, acompanhou seu pai até uma venda, né, até um mercado da época, um armazém. E após fazer a compra nesse armazém, o pai viu que não tinha levado dinheiro suficiente para pagar a conta.
Com isso, deixou o filho dele lá para trabalhar no armazém até que essa dívida fosse paga. Mas o menino ficou por 40 anos 40 lutando pela liberdade. O proprietário do armazém, no outro dia que o menino estava lá, levou ele para trabalhar na fazenda e registrou ele como escravo. Então, o processo que a gente tinha aqui era da luta dele por 40 anos tentando voltar, né, ter sua liberdade de volta. E traz essas informações? Traz. Ele relata? Tem relato? Tem relato. Depois contando. Do próprio advogado dele, né, da pessoa que defendeu ele, do curador. Ele teve um curador para defesa. Né? E talvez esse local seja um dos mais importantes da cidade. Até então, todo o transporte era feito através de mulas e cavalos, né? E com a chegada da linha férrea, tudo muda. E é justamente esse ponto que nós estamos vendo agora é que faz a transformação de Barra Mansa. É daqui que começa um novo capítulo dessa história, a estação ferroviária. Imagina como era a chegada e partida no início, quando a linha férrea trouxe um novo tempo, não só para a cidade de Barra Mansa, mas para o Vale. Em julho de 1871, com a chegada da estrada de ferro Dom Pedro II, a cidade virou o Porto Seco do Vale. O enigma das bitolas, Barra Mansa é um dos raros locais do mundo com bitola mista. Isso significa que ela tem trilhos diferentes, larguras se cruzavam aqui para receber trens de companhias diferentes. Era uma engenharia pura. A paixão do imperador Dom Pedro II, ele era fascinado pela ciência e via nessa estação o motor do progresso. Graças a esses trilhos, o café de Barra Mansa chegava ao porto do Rio de Janeiro em horas. Enquanto antes levava dias no lombo de mulas, agora era possível chegar ao porto do Rio e levar toda a produção do Vale em poucas horas. E se a gente observar, ao lado aqui da estação tem o asfalto. A linha férrea ela está lá do outro lado, tá vendo? Então o que acontece? Foi retirado. Eu não sei se ainda tem algum traço ou se foi totalmente retirado, mas aqui, olha, aonde está o asfalto hoje é onde passava a linha férrea que atendia essa produção local de café, depois de gado, a pecuária. Então por aqui tinha uma linha férrea que passava ligando, né, como ramais para escoamento da produção. Agora eu estou vindo aqui no outro ponto que é muito conhecido aqui. Muitos chamam de Jardim das Preguiças. Será que a gente vai dar sorte de encontrar uma preguiça hoje por aqui? Eu nunca dei sorte, tá? Já vim aqui várias vezes e não consegui encontrar as preguiças. Mas quem sabe hoje a gente consegue encontrar uma preguiça por aqui, né? E dessa vez eu encontrei. Olha lá. Bem devagar. E nós estamos chegando em um dos locais mais importantes aqui de Barra Mansa. O Palacete do Barão de Guapi, o refúgio da nobreza. Se existe um prédio que resume a transição de Barra Mansa em uma simples freguesia para uma potência econômica, é esse prédio. O imóvel já abrigou o Fórum da cidade, a Câmara Municipal, a Biblioteca Municipal, e é um patrimônio vivo. Hoje, o Palacete é um bem tombado pelo INEPAC. Ele resistiu ao tempo para nos lembrar que por trás das janelas altas e dos pés direitos monumentais
pulsava o coração de um vale, o Vale do Paraíba, que foi o motor econômico do Brasil. Ao passar por esse local, hoje, é mais do que admirar uma construção antiga. É encarar de frente o legado de um barão que ajudou a desenhar o destino dessa região. Com a explosão da economia cafeeira, a capela de 1820 tornou-se pequena para a influência da elite local. A transformação da pequena capela em uma igreja de grande porte ocorreu em etapas. Em 1832, o templo ganha status de sede da freguesia, passando a ter registros oficiais e a maior importância administrativa perante a Igreja Católica. Em 1850 e 1860, é nesse período que a estrutura atual ganha forma definitiva. Financiada pelos barões do café, a igreja foi reconstruída com materiais nobres. O que antes era barro deu lugar à pedra e ao cal, ornamentos trazidos da Europa para decorar o altar e as naves laterais. Detalhes da relevância histórica diferente de outras igrejas coloniais mais simples. A matriz de Barra Mansa foi desenhada para ostentar. O seu estilo reflete o neoclassicismo tardio, com duas torres simétricas que dominam o horizonte. O interior guarda a memória daquela transição. As pinturas sacras e o altar-mor não são apenas objetos religiosos, mas registros de uma época em que a fé era o centro da vida social dos grandes fazendeiros. Até hoje, a estrutura física da matriz é o documento mais fiel da transição do Brasil agrário para o Brasil imperial. Esse registro foca estritamente na evolução arquitetônica e espiritual do prédio, desde o primeiro tijolo de custódio até a imponência do século XIX.